Bom dia, povo amado do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos. Receba aí o abraço do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, aleluia. Estamos aqui mais uma vez para trazer a nossa palavra do dia. E a nossa palavra do dia de hoje está no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo-se a multidão, levou consigo, como estava no barco, outro barco seguia. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio-se de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram-lhe. Disse: Mestre, não te importa de que perecemos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te. E emudeceu o vento e se aquietou e fez grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim, tímido? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, dizia uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Glória a Deus, aleluia. Até o vento e o mar lhe obedece. Quem é esse? Mas como é? Me fala aí, como que eu ando com uma pessoa lado a lado e eu não a conheço? Me diz, como é isso? Por acaso ele já não tinha visto Jesus fazer prodígios e maravilha? Já tinha visto. E como que eles não conheciam? Como que eles não conheciam? Devia ficar admirado, sim. Nosso Filho de Deus, meu Deus, como ele faz prodígios e maravilhas. Mas dizer quem é esse? Quem é esse? Mas é verdade. Às vezes a pessoa vive uma vida com outra pessoa e não conhece totalmente. Talvez você tenha andado tanto tempo com Deus e você ainda não conhece a Deus. Você conhece Deus só de ouvir falar, mas você nunca teve uma experiência com Deus. Tudo que Deus já fez para a sua vida, para a sua família, e você ainda não a conhece a Deus. Não conhece. Você está sofrendo, está sendo chicoteado pelas ondas, pelas circunstâncias, pelas tempestades, e você continua calado, sendo sacudido de um lado para o outro, arremessado de um lado para o outro, como uma folha seca quando o vento sopra. É assim. Ou se nem que nem um saco vazio. Sobe, vai lá em cima, depois volta pro chão de novo. Depois sobe de novo e volta pro chão. O vento leva para onde quer. E você com a palavra de Deus aí na tua boca, mas tem medo. Será que se eu falar, vai resolver alguma coisa? Não é melhor tentar do que ficar será, 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 será? Será não resolve nada. Não. Se ele disse que é possível, tudo é possível àquele que crê. Então, por que não exercitar? Porque a fé, ela é igual um músculo. Tem que ser exercitada. O que adianta você falar, eu tenho fé, eu tenho fé? A fé sem obra, ela é o quê? Morta. Então, se você tem fé, você tem que colocá-la em prática. Não aconteceu agora, mas você continua exercitando ela no nome do Senhor Jesus. Eu repreendo essa tempestade da minha vida, eu repreendo esse devorador, eu repreendo essa falência, essa destruição do meu caminho, da minha família, de tudo que leva o meu nome, eu repreendo no nome do Senhor Jesus. Nós temos que exercitar essa fé de dia e de noite.
em todo tempo. Porque senão nós estamos fritos. Senão nós estamos no mato sem cachorro. Estamos no mato sem cachorro. E pior que não vai ter nenhum gato para miar lá, para espantar as onças. Não vai ter. Jesus está ali no barco dormindo. Já tinha andado com Jesus tanto tempo. Por que não praticou? Quanto tempo você está andando com Jesus e você não pratica? Ai, não, se o pastor fulano chegar aqui, ele pode fazer uma oração por você. Não, se a pastora fulana chegar aqui, ela pode fazer uma oração por você. Não, se a missionária ou a obreira ou o obreiro chegar, ele pode fazer uma oração por você. Eu não sou melhor que você, não. De jeito nenhum. Não, não sou melhor, não. Eu sou só aquela que Deus, aquilo que Deus me deu. Ah, mas é muito pouco que Deus me deu. Mas esse pouco com Deus não é muito? Então, se esse pouco que ele te deu, se tu coloca em prática, tu vai exercitando, ele vai te colocar muito. Mas se ele te deu um pouco, tu faz que nem aqueles do talento. Para um ele deu um, para outro ele deu dois, para outro ele deu três, para outro ele deu quatro, para outro ele deu cinco. Aí o que ganhou menos, o que fez? Ele, em vez de plantar para multiplicar, ou seja, colocar lá para render, não, ele enterrou. Ele ficou com medo. Tem gente com medo, não, vai. Não, porque se eu orar, ai, meu Deus, se eu orar, você é atacada pelos demônios. Os demônios que estavam tudo em cima lá da irmãzinha, do irmãozinho, vai me atacar tudo. Jesus levanta uma blindagem sobre você. Ele te protege, tu está fazendo a obra. Ai, mas Paulicila estava fazendo a obra, expulsou o demônio. Eita, é muita coisa, né? Você tem que ter discernimento mesmo. É, e levou chicoteada, levou chicoteada, mas as portas não se abriu? Se abriu. Não significa porque nós estamos andando com Deus que nós não vamos ser chicoteados, não. Não significa que porque nós estamos andando com Deus, nós andamos com Ele, nós não vamos ter dificuldade. A diferença é que nós vamos vencer. E tem um propósito. Teve a chicotear, o chicote sim, mas teve um propósito. Uma família toda aceitou Jesus. E vem cá, presta atenção. Quando você vai para uma faculdade, para uma escola estudar, você nunca foi reprovado? Mas você desistiu? Você não continuou? Para você concluir? E assim mesmo é com Deus. Tem vezes que nós vamos orar, não vai acontecer nada. Você vai estar tribulado, você vai orar, mas a tribulação é tão grande que a gente ora. Aí você, meu Deus, não aconteceu nada, eu não senti nada, não vi nada, o vento não soprou, o vaso de planta, nenhuma folha se mexeu, a cortina não balançou, então, meu Deus, não aconteceu nada, aconteceu. É porque no meio da tribulação a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Nada. Por quê? Porque estamos angustiados, atribulados e não consegue ver. Não consegue ver. Desvia o olhar do foco e coloca no problema. Mas maior é o nosso Deus. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema, mas eu sei o tamanho do nosso Deus. E no nome do Senhor Jesus, seja lá qual for o teu problema, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo, cai por terra. Para nunca mais voltar no nome do Senhor Jesus. Seja lá qual for o teu problema, o nosso problema. No nome do Senhor Jesus, a tempestade já cessou. No nome do Senhor Jesus. E ali o discípulo, em vez de colocar em prática aquilo que eles já aprendeu com Jesus, deixa Jesus descansar. Deixa Jesus descansar. Jesus, ele não veio assim como o santo do santo, não. Ele veio que nem nós, em carne e osso, sabe? Carne e osso, normal. Normal. Mas ele, filho de Deus. Filho de Deus. Mas veio normal, passando por toda a dificuldade que nem a gente passa aqui. Tribulações, a falsidade, o traidor. Mas o que aconteceu com aquele que traiu ele? Ele deixou de dar comida para aquele traidor? Não. Ele deixou de receber o beijo do traidor? Também não. Deixou o traidor? Não, traidor, tu não vai carregar essa mala, que essa mala tem dinheiro, tu não vai carregar, não. Jesus não sabia que ele era larápio, ladrão, sabia. Carrega aí, ladrão. Carrega, deixa ele carregar. Deixa ele carregar, isso é o trabalho dele. Sabe, tudo que nós fazemos de bondade, ela vem multiplicada para nós. Tu já viu quando você planta uma semente? Você plantou uma semente, aquela árvore vai crescer, vai dar só uma fruta? Não. Ela multiplica, não sei nem, não posso nem te dizer por quanto que ela vai ser multiplicada. Assim mesmo é o bem que a gente faz, que nós fazemos, e também é o mal. Vem de geração para geração, porque aquela árvore que você plantou,
Se você come do fruto, aí vem o teu filho, come do fruto, aí vem os teus netos, come do fruto, e aquela árvore, a semente dela vai patando e vai se semeando e vai nascendo mais árvore, mais fruta, né não? É, é assim mesmo. E aqueles discípulos ficaram atribulados, aterrorizados. O vento, a água entrando no barco. Jesus lá, olha, bem quietinho ali na polpa do barco, dormindo no seu travesseiro, tranquilo, tranquilo. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo? Tava, mas ele estava vendo qual seria a atitude daqueles homens, daqueles discípulos, daqueles varão, daqueles apóstolos. Ah, era apóstolo. Era apóstolo. Mas será que não foi porque ele falou, não, eu não vou fazer isso, não. Eu vou acordar Jesus e vou pedir para Jesus acalmar essa tempestade. Mas Jesus já não tinha dado autoridade para eles? Já. Jesus já não te deu autoridade? O que você tem que fazer? Bom, a autoridade é dele. Eu costumo fazer isso. No nome do Senhor Jesus Cristo, demônio do inferno, sai da vida deste homem, sai da vida desta mulher. Semana passada foi o feriado. Teve um feriado aí, acho que é da Semana Santa, né? Segunda-feira de carnaval, de cinza, sei lá como é que é o negócio mais, que eu já não estou. Já faz tanto tempo que eu estou fora do Brasil, que já até aqui na Europa tudo é a mesma coisa, sabe? É tudo a mesma coisa. A gente trabalha, não tem negócio de camarão com torta, e aqui na minha casa não tem, não. Eu posso comer camarão todo dia, graças a Deus, mas torta nem sei fazer. Tá? Camarão rosa, lagosta, graças a Deus. Não tem esse problema, dificuldade de comer o que eu quiser, não tem. Mas eu já saí, essa tradição já não está mais na minha vida, não. Não, não está mais. Aí eu fui trabalhar, trabalhei, cheguei em casa, acho que era mais 5 horas da manhã, eu trabalho à noite, umas 5 horas. E aí fiz um cuscuz daquele bem gostoso, com mica, um speck. Speck, sabe o que é speck? Não, bacon. Bacon, eita, ovo, com ele. Depois fui dormir. Acordei. E Deus falava assim. O Espírito Santo falava assim, ó, tem uma visita para tu fazer. Eu falei, mas hoje é dia de descanso. Tem uma visita para tu fazer. Sabe aquela irmãzinha que tá bem 2 casas depois da tua? Ela tá precisando. Que tu vai lá escutar. Tu vai só escutar, porque quem vai fazer a obra sou eu. Tu só vai lá escutar. Fica só no espírito de oração. E eu rodei para um lado, rodei para o outro, falei, vou tomar um banho, e aí liguei para a mulher. Falei, irmã, oi, paz do Senhor Jesus, tudo bem? Tudo bem. Eu tô te ligando que eu quero te perguntar se eu posso aí te fazer uma visita. Ela falou, pode, irmã, pode vir, eita, pode vir. Só não repara que a casa tá bagunçada. Falei, minha filha, não vou ir para ver tua casa bagunça, não. Vou ir para te visitar, entendeu? Fica tranquila, não vou olhar para nada disso, não. Aí fui, chegou lá, escutei a irmãzinha, escutei. Desde que ela chegou aqui na Bélgica, a mulher todo dia é uma coisa. Ela tropeça no próprio pé e se machuca. Sabe, aquela tribulação que eu vou te contar. Mas todos nós que tem um grande chamado, que é um escolhido, ele não pensa que porque ele foi chamado, que ele é escolhido, eu sou escolhido, não me toque porque eu sou escolhido. É assim? Minha filha, os escolhidos passam pelo fundo da agulha, pelo fogo. Taca mais fogo, que é para ficar genuíno, no ponto de ser usado. Porque quando é que o ouro fica bom? Que ele começa a brilhar, né? Quando ele vai pro fogo, quando é que a pedra bruta de diamante ela é bruta assim, toda cheia de sujeira, vai para lá e já vai ser uma joia? Não, ela tem que ser lapidada. E assim é o cristão. Tá? Ela está em fase de lapidação. Eita, Jesus, aí corta daqui, mete no fogo dali, derrete um pouquinho aqui, corta mais um pouquinho aqui, até ficar no ponto. E adianta se esconder? Jonas, adianta se esconder? Tu pode ir pro barco, eu levanto uma tempestade no meio do mar, te jogo lá dentro, mando te jogar lá dentro, prepara um peixe para te engolir, para te colocar lá na praia, mas tu vai fazer aquilo que eu te mandei fazer. Não adianta fugir. Não adianta se fazer, eu não entendi. Dá uma de João sem braço, de desentendido. Não adianta, porque Deus sabe o que ele colocou na tua mão. Ele sabe o que ele mandou você fazer. Eu fui lá.
Eu só escutei e falei pouco. Falei: "Irmã, a senhora já sabe que todos nós que temos um chamado ou escolhido, ele passa pelo processo de lapidação. Você está passando pelo processo de lapidação, tem que se manter no prumo, tá? E buscar e orar. Se você vir para cá de férias, mas você não pode ficar de férias de Deus, não. Ninguém fica de férias de Deus. E eu só vou fazer a visita e eu já levo um presentinho para agradar lá, né? Eita Jesus! E o chicote como é no centro. Aqui eu falo é para colocar mais ali no fogo, é mais fogo, taca fogo, Jesus, taca fogo até esse vaso ficar vaso de honra, até ficar no ponto de ser usado. Eu vou dizer, Jesus, e se eu disser para Jesus, não, é Jesus taca fogo em cima de mim, vem tacar fogo em cima dela. Não, taca fogo, tu só escuta, só fala aquilo que eu colocar na tua boca para tu falar, não vai fazer como Samuel, que chegou lá e viu bonitão, sabe, o 4x4 ali todo. Esse aqui é o rei, esse aqui é o escolhido de Deus. Deus disse: Samuel, Samuel, eu não vejo como o homem vê. Eu vejo o interior, o coração. O homem vê o exterior. Ai, tá bonitão, tá saradão. Olha aí, olha. Tanquinho, olha o peitoral, sabe? Tanquinho. Deus não. Deus vê o teu coração. Porque às vezes a pessoa parece ser bonita, um traje ali, muito lindo, mas por dentro é só serpente que está lá dentro se revirando, maquinando, esperando o momento preparada ali para dar o bote, para engolir a anaconda. Ela não quer nem saber se ela vai ficar um mês ali parada no mesmo lugar com aquela barriga que engoliu um boi, com pé e tudo, até digerir. Não, ela quer saber que ela engole. Eu engulo. Eu como engulo ele. E assim tem gente desse jeito. Mas Deus sabe todas as coisas. E aí, voltando para o discípulo diz: Mestre, você não se importa. Jesus não estava dormindo, como é que ele não se importa? Quem tem que cuidar é quem está acordado, não é não? Porque quando eu estou dormindo, eu peço a Deus, anjo para vigiar o meu sono. Senhor, coloca os anjos ao meu redor para me guardar quando eu estou dormindo. Porque eu sei lá se não vão botar um demônio para vir acabar com a minha vida enquanto eu durmo. Guarda-me, Senhor, eu e todos os meus, todos que recebem o áudio da palavra do dia, coloca anjo para proteger ele, Senhor. Aonde que na esquerda, na direita, na frente, atrás, por todos os lados, coloca proteção ao redor do teu povo para proteger. Não deixa que o demônio venha tragar, Senhor. Não deixa. E Jesus, por acaso Jesus vai dizer, ai, não, meus filhinhos, é porque vocês agora que começou a andar, é por isso que vocês acordou o papai. Pode chamar o papai. Sempre que você precisar, pode chamar. Jesus fez o quê? Corrigiu. Disse, aonde está a fé de vocês? Homem de pequena fé. Por que duvida? Por que duvida? Porque sois assim. Por quê? Tendes fé, porque sois assim tímido. Porque sois tímido. Porque, ou seja, porque não coloca em prática aquilo que eu já ensinei? Eu não já ensinei? Não já? Então por que você não exercita? Por que você não pratica? Você vai ficar o tempo todo esperando que nem filhote de passarinho? Que a mamãe passarinho vai lá, acha a comida, mastiga, 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 engole e depois coloca tudo lá de volta na boca do filhote? Não, você tem que comer. Olha, eu digo assim, quando nós pegamos o garfo, a faca, que a gente pega a comida lá, nós mesmo colocando na nossa boca, nós sabemos a quantidade e o que queremos comer. Mas quando é outra pessoa que coloca, tu come aquilo que ele quiser te dar. É aquilo que ele quiser te dar, tu vai ter que comer, não é não? E Jesus se levanta e repreende a tempestade. Repreende o vento e tudo fica quieto. A onda, ó, vira um garapé ali, onde não tem onda, tudo parado. O vento cessou, tira a água do barco. Isso você tem que fazer. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por mim, nem por você, nem por ninguém. Nós temos sempre que fazer a nossa parte. Sempre que fazer. Deus já nos ensinou. Então vamos colocar em prática. Ele está o tempo todo ali conosco para ver se realmente nós estamos colocando em prática aquilo que ele nos deu. Ah, o que foi que Deus te deu? Ai, Francisca, Deus me deu o dom da cura. Ah, Francisca, Deus me deu o dom de orar. Ai, mas eu não quero, eu não quero, eu não quero, porque eu fico com medo, porque eu fico com medo. Eu não tenho medo. Eu não tenho. Quer dizer,
Medo normal, de pessoa normal, lógico que todo mundo tem medo. Não é esse medo que eu tô falando. Eu não tenho medo de demônio. Não. Não tenho medo de demônio, não tenho medo de Satanás, não tenho medo de Pombagira, nem de Jezabel, nem de Chucaveira, nem de Maria Mulher, não tenho medo de nada. Sabe por quê? Porque eu tenho um Deus que me protege, que me guarda. Pode se levantar, mesmo se levantar contra a minha guerra, se estourar contra a minha guerra, ainda assim eu terei confiança no meu Deus. Uma coisa eu peço, que morarei no tabernáculo do Senhor, no oculto, no escondido do tabernáculo do Senhor. Eu tô lá. Deus me esconde de todos eles. Ele passa, mas não cega todos esses demônios. Cega, Senhor. Assim como o Senhor cegou aquele soldado que veio, aquela tropa que veio atrás de Eliseu. Assim, aí o Senhor abre os meus olhos, como o Senhor abriu os olhos de Jaizinho. O profeta orou, Eliseu orou, Deus abriu e mostrou, viu? Que o que está conosco é mais do que aquele que é contra nós. E a gente fica assim, porque, não, eu não estou preparado, eu não estou preparado. Jesus disse, quando Jesus diz assim, vem do jeito que está por acaso, ele não disse, vem do jeito que está. Ele não disse, não, primeiro tu vai lá, faz uma faculdade de teologia. Ela vai lá para teologia, eita Jesus. Faça uma faculdade de teologia. Tem aí umas 10 faculdades aí de teologia também. Curso de oratória. Isso mesmo. Aí, vai lá, se expressa, força de expressão. Como falar? Vai falar. Como falar? Porque se tu não fizer tudo, se não tiver um pacote disso daí, então, minha filha, tu não pode, meu filho, tu não pode ser meu discípulo. Se até aquele que, quando Jesus chamou os 12, aquele lá, aquele homem que andava, ele já ouviu que era no nome do Senhor Jesus, ele podia expulsar os demônios e os demônios saíam daquele povo. Ele estava curando no nome do Senhor Jesus, ser curado, e a pessoa era curada. Os discípulos após chegou Jesus, olha aqui, Jesus, tem um homem ali que está curando no teu nome, mas tu não chamou ele. O que foi que Jesus falou? Não, homem, tu não pode fazer. Jesus falou isso? Não. Jesus disse, aquele que não é contra mim é ao meu favor. Não, deixa que ele faça. Tá vendo só? Você que dá ouvido que, meu pastor falou que eu não posso. Meu pastor também falou. Mas como eu não fui chamado pelo pastor que andava aqui, andou os tempos aqui, sabe? Não, eu não fui chamada por ele. Não fui chamada nem por ele, nem por ninguém. Eu fui chamada pelo próprio Deus. Foi. Esse é o meu chamado. Foi Deus quem me consagrou. Foi Deus quem me ungiu. Então eu escuto a voz de Deus. E o que ele manda eu falar, eu falo e não tem ninguém que me cala. Não tem ninguém que cala a minha boca, não. Para me calar minha boca, tem que me matar. Só cala quando eu sair dessa terra que for lá para a glória. Aí lá é que eu não vou calar mesmo, porque lá eu vou cantar aleluia, glória a Deus e aleluia, aleluia. Vou estar glorificando o nome do Senhor em todo o tempo e o tempo todo. Então, por quê? Tem pastor que diz, você não pode orar, porque se você orar, é lógico que ataque tem contra-ataque, mas para te defender tem os anjos do Senhor e para te defender, tu não tem que ficar com medo disso, não. Antes de orar, peça, Senhor, coloca os anjos para me proteger. Senhor, me reveste de toda a armadura, lembra de Efésios 6 lá? Reveste de toda a armadura do Senhor, calça o sapato da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, vai se reveste de tudo, capacete, toda a armadura de guerra. E aí tu parte para cima, que tu vai ver Deus chicotear os teus inimigos aí. Os nossos inimigos é o Satanás, né? Satanás cair, sair correndo, tu vai bater a porta, chegar na porta de uma casa, tu entra na porta da frente, Satanás sai pela porta do fundo, que não espera, não. É muita luz em cima de mim, eu não aguento essa luz, tem que sair daqui agora. A pessoa fica incomodada, não fica. Onde tu chegar, ele não fica. Por quê? Porque a luz incomoda as trevas. Incomoda. O pastor dizia assim, irmã, você não pode fazer isso, não pode? Deus me acordava, dizia, levanta, vai lá e faz assim, assim, assim. Eu falei, mas o pastor falou que eu não posso. É o próprio Deus que me manda, não é homem que me manda, não. Então, quando alguém diz para mim, olha, tu vai pregar, mas tu vai pregar isso aqui. Ninguém escolhe o que eu vou pregar. Quem escolhe o que eu vou pregar é Deus. Não se atreva ninguém falar o que eu tenho que pregar. Não, é Deus que escolhe a minha pregação. Eu tenho que orar para ele me dar. Cada palavra do dia eu tenho que orar para Deus me dar.
Se ele não me der, eu fico ali esperando, eu oro e fico esperando, fico folheando, até ele falar, é essa que é a palavra. E aí eu começo a leitura, começo a ler, começo a pregar. Tudo vem dele. É direcionado pelo Espírito. Por isso que você que diz que não gosta, ai, meu Deus, mas ela fala assim, que ela fala assim, eu não gosto, mas você não consegue. Você vai dar uma volta para lá e você volta de novo para escutar. Por quê? Porque não sou eu, mas é o próprio Deus falando com você. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, obrigada, Senhor, pela tua palavra, o teu amor, a tua misericórdia na nossa vida, Pai. Consagra, meu Deus, esse azeite, essa peça de roupa, esta água que está aí do lado desse celular. No momento que essa pessoa beber desta água, usar deste azeite, que ela venha ser curada, Pai, de toda e qualquer enfermidade. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo todo demônio devorador, cortador, migrador, espírito de miséria, espírito de contenda, espírito destruidor, todo atrapalho, todo embaraço, todo obstáculo, toda pedra de tropeço seja removido do nosso caminho, no nome do Senhor Jesus, vai caindo por terra. Todo mal, no nome do Senhor Jesus, caia por terra. Toda aquela porta que estava fechada, que estava enterrada, seja aberta agora, no nome do Senhor Jesus. Destruindo aquele demônio que recebeu uma oferenda para destruir a vida financeira dessa pessoa, para travar no nome do Senhor Jesus. Toda obra de feitiçaria seja desfeita agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, quem ouvir esse áudio da palavra do dia, meu Deus, que essa pessoa venha ter uma fé avivada, que ela não tem mais força para orar, que ela venha ser renovada. Aviva a tua obra, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Repreendo todo espírito de pombagira, de Jazabel, de chucaveira, tranca-rua, Maria, mulambo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vai batendo em retirada Satanás e seus demônios. Agora, no nome do Senhor Jesus, eu repreendo o espírito da loucura, o espírito da dívida, o espírito da jogatina. No nome do Senhor Jesus, espírito da loucura, espírito do medo, espírito do câncer, espírito da depressão. No nome do Senhor Jesus, bate em retirada Satanás e seus demônios. Pai, envia tua legião de anjos, Senhor, no nossos lares, em cada canto desta casa. Anjo com espada de fogo para cortar todo mal, toda seta de inveja, de olho gordo, de inveja, de maldição, palavra de maldição, maldição hereditária seja lançada por terra. Essa pessoa que tem problema nos rins, no fígado, no baço, no cérebro, no olho, que ela seja curada agora, no nome do Senhor Jesus. Toca do alto da cabeça, planta dos pés, Pai, para curar essa pessoa de toda e qualquer enfermidade, no nome do Senhor Jesus Cristo. Visita, Senhor, cada lado desta cidade, Pai, no nome do Senhor Jesus. Envia essas legiões de anjos, Senhor, nos hospitais, nos manicômios, nas escolas, nos opivangas, nos abrigos, nos albergues, nas penitenciárias, nas cárceres, nos manicômios, em todo lugar deste mundo, aonde houver uma pessoa clamando por socorro, que o Senhor esteja socorrendo o teu povo, Pai, que o Senhor esteja libertando, Pai, o teu povo de toda seta maligna do inferno, esse demônio que quer destruir esse casamento. Bate retirada, Jezabel, pomba gira do inferno, da vida, do casamento desta pessoa. Eu te repreendo no nome do Senhor Jesus, no nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus te abençoe, que ele te proteja, que ele faça resplandecer o rosto sobre ti e te dê a paz. Se o Senhor permitir, amanhã voltaremos mais uma vez com a palavra do dia. Fica na paz do Senhor Jesus.